Então, quero parabenizar, em primeiro lugar, a professora Iriane, né, pela apresentação excelente que ela fez sobre um tema tão importante como o biochar. E antes de iniciar minha apresentação, quero também parabenizar a comissão organizadora, né, pela iniciativa do quarto workshop, né, de fertilidade dos solos e solos tropicais, né, e agradecer o gentil convite, né, que me fez o João Carlos e também a você, Renata, pela mediação das apresentações, né. O tema que me foi proposto é calagem e adubação de frutíferas, né, e para iniciar a nossa conversa, né, eu gostaria de falar então um pouquinho a respeito da produção de alimentos, né, que é um campo no qual a maioria de nós que está aqui atua e que nós precisamos sempre valorizar, né? Então, para começar a falar de produção de alimentos, é sempre importante a gente lembrar, né, que o maior desafio que nós temos nesse século, né, que se inicia praticamente, é atender a demanda global de alimentos, né, e incrementar o rendimento das culturas por unidade de superfície, ou seja, por hectare. E a única maneira de fazer isso é melhorar a eficiência do uso da água e dos nutrientes, né? Mas também nós não podemos degradar o meio ambiente, né, como a gente tem visto constantemente, né? Então, isso tudo, no conjunto, ajuda a economizar terras, né? Quando eu faço uma boa gestão desse sistema todo, né, solo, água, nutrientes, eu economizo terras para a natureza, na verdade, né? É importante a gente lembrar o motivo pelo qual nós temos uma responsabilidade sobre a produção de alimentos, né? Então, eu trago essa figura para vocês aqui sobre o crescimento, a explosão populacional a partir da era cristã, né? Então, aqui há 2.000 anos atrás, aproximadamente, e aqui nós temos bilhões de habitantes no mundo, né? Então, vejam que até o ano de 1804, ou seja, nós levamos 1.804 anos para chegar no primeiro bilhão de habitantes na Terra, né? E em menos de 200 anos, né, nós atingimos aí praticamente 8 bilhões de habitantes, né? Isso cresceu exponencialmente e a demanda de alimentos, é claro, cresceu na mesma proporção. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem que ter uma produção de alimentos cada vez maior. Então, se a gente comparar o crescimento populacional com a produção de alimentos, há uma intensificação muito grande na demanda de alimentos, seja pelo crescimento populacional, seja pelo aumento da longevidade do ser humano, né? Hoje se vive muito mais, e seja também pela mudança dos hábitos alimentares. Todo mundo hoje busca comer melhor e com mais qualidade, né? E esse consumo mais qualitativo, ele inclui, sem dúvida alguma, as frutas, né? Eu queria levantar alguns aspectos relevantes da fruticultura para valorizar, né, nós todos que trabalhamos nessa área, né? O primeiro deles é, levando em consideração a área agrícola de uma maneira geral, o agronegócio de uma maneira geral, lembrar que o PIB do Brasil, 30% dele é apoiado no agronegócio, né? E o Brasil, dentro do agronegócio, o Brasil é um grande produtor de frutas, né? É o terceiro maior produtor de frutas do mundo, né? Atrás apenas da China e da Índia, produzindo anualmente cerca de 43 milhões de toneladas de frutos, o que representa aí aproximadamente 8% daquilo que o mundo todo produz de frutas, né? E isso acontece numa área pequena, apenas 2,1 milhões de hectares, né? Isso representa apenas 2,6% da área agrícola do Brasil. Então é muito pouco e a gente produz muita fruta nessa pequena área. Ainda dentro desses aspectos relevantes, é importante lembrar que o Brasil que a fruticultura gera 6 milhões de empregos diretos. Numa época em que nós temos uma crise de emprego no país, isso representa cerca de 27% do total de empregos gerados no campo, o que é muito importante para a gente, né? A cada 10 mil dólares investidos em fruticultura, nós temos 3 empregos diretos permanentes gerados e 2 indiretos, né? Ou seja, ocupando as pessoas dentro do campo dignamente, né? Ainda dentro desse aspecto, é sempre importante lembrar que o Brasil apresenta, comparativamente a outras regiões do mundo, a outros países do mundo, condições favoráveis, muito especiais, de solo, de clima, de disponibilidade de água e de diversidade de espécies frutíferas, né? Isso tudo, em conjunto, torna o país um polo
extremamente favorável de produção de frutas, né? Falta que a gente explore melhor e com mais avidez essa capacidade que o Brasil tem de produzir frutas, né? O potencial de crescimento do setor frutícola mundial é de 2% ao ano. Poucas são as áreas em que você tem um crescimento tão fantástico como esse, né? Tanto o mercado nacional como o internacional não estão perfeitamente abastecidos de frutas, né? Nós não conseguimos atender os mercados interno e externo de frutas, né? Por quê? Porque há uma demanda muito grande. E o consumo de frutas, seja in natura, seja de sucos naturais, é uma tendência mundial. Por isso que se justifica esse crescimento fantástico, né, de 2% ao ano, constantemente, né? Então, o envelhecimento da população aumenta o consumo de frutas. A mudança dos hábitos alimentares também, né? E o consumo de frutas é caracteristicamente considerado uma alimentação saudável, né? E a área médica está repleta de relatos, né, nos anais da medicina, indicando que muitas frutas são utilizadas na prevenção de doenças, né? Então, é um outro aspecto extremamente interessante para que a gente tenha um aumento, né, uma tendência ainda de aumento maior do consumo de frutas no mundo todo, né? Como nós dissemos, né, o mercado interno não está abastecido e ele consome praticamente tudo aquilo que a gente produz. Nós consumimos, em média, 58 quilos por ano, né? O consumo per capita do Brasil é de 58 quilos por ano. A Organização Mundial de Saúde recomenda um consumo de 140 quilos. Ou seja, ainda nós temos um caminho muito longo, né? Praticamente triplicar o consumo de frutas, e isso vai triplicar a demanda também de frutas, para poder ser alcançado aquilo que recomenda a Organização Mundial de Saúde em termos de consumo, em termos de utilização, né, dessas frutas que nós temos, né? Ainda dentro do de aspectos relevantes da fruticultura, é importante lembrar três aspectos. O primeiro deles é o social. O cultivo de frutas requer enorme quantidade de mão de obra, desde a implantação dos pomares até a colheita, visto que a maioria das frutas são colhidas manualmente. O outro aspecto é o econômico, que exige alta produtividade e qualidade dos produtos colhidos no pomar, o que garante retorno econômico do investimento, né, e o sucesso na atividade. E o terceiro aspecto é o ambiental. O cultivo de frutas, o cultivo de frutíferas, como são plantas perenes normalmente, a maioria das frutíferas são perenes, permite a ocupação de solos que são frágeis, né, e inadequados à atividade agrícola convencional. Além disso, existe um grande potencial de fixação de carbono. Se nós pensarmos nas árvores, né, elas acumulam, né, armazenam uma enorme quantidade de carbono nas suas estruturas, reduzindo então a emissão de gases, né, de carbono, né, de CO2, né, diminuindo então o problema de gases de efeito estufa, né? Apesar do enorme potencial que tem a fruticultura no Brasil, né, as nossas produtividades, lamentavelmente, ainda são muito baixas. E a qualidade dos frutos também deixa muito a desejar, né? Especialmente porque nós fazemos mau uso das técnicas de manejo do solo, de manejo da planta e de manejo também do ambiente em que elas são produzidas, né? Atualmente, um dos principais objetivos da pesquisa agronômica é conciliar os interesses da produtividade e sem agredir o ambiente, diminuindo a agressão ao ambiente, fazendo com que haja uma agricultura sustentável, durável, né? Para isso, nós precisamos estudar muito melhor as doses, as épocas e os modos de aplicação dos insumos, né, como os corretivos e fertilizantes. Para isso, nós necessitamos, então, de pesquisa, né? A importância do solo na produção agrícola, nós não precisamos comentar muito isso, né? Mas é importante trazer alguns dados que nem sempre são tão visíveis, né, quando a gente está pensando na produção de alimentos. Então, eu trago para vocês aqui uma informação da FAO, né? A FAO diz para a gente que mesmo com toda evolução, desenvolvimento e tecnologia disponíveis hoje, nós avançamos muito, ainda hoje 95% do alimento produzido no mundo advém do solo. Ou seja, se nós degradarmos, daqui a pouco muito mais gente vai estar passando fome, porque 95% daquilo que a gente produz
para se alimentar, é produzido via solo. Lembrar também que depois da água, a carência de nutrientes que estão no solo, desses nutrientes que estão no solo, é o aspecto que afeta de modo mais drástico a produtividade vegetal, né? Especialmente nas áreas tropicais, lembrando que os trópicos, né, os solos dos trópicos são normalmente ácidos e pobres em termos de fertilidade, né? Então, a carência de nutrientes é uma constante que a gente tem. Então, é praticamente impossível imaginar que nós possamos explorar um solo, seja com frutíferas ou com qualquer outra cultura, indefinidamente, sem fazer qualquer restituição de nutrientes ou correção da acidez. Né? O solo ele tem uma capacidade limitada, né, de agricultura ou de agropecuária. Né? Então é necessário que a gente enxergue isso de uma maneira bastante inteligente. Né? Então o solo, como eu disse, é um recurso limitante à produção agrícola, né? Não só por conta da disponibilidade restrita. Hoje em dia nós dizíamos que o Brasil tinha áreas imensas para serem exploradas, né? Hoje em dia as fronteiras agrícolas estão alcançando limites que a gente nem imaginava, né? Então o solo tem, nós temos um limite de quantidade de solo, né? Mas também a capacidade desses solos de nutrir as plantas por causa das características, né, dos solos das regiões tropicais. Então, essa exploração do solo também está seriamente comprometida pelo manejo que nós temos empregado, né? Que eles têm sido mal utilizados, têm conduzidos à exaustão desse recurso natural, né, que é frágil e não renovável, e que traz prejuízos, né, não só para o ambiente, mas também ao produtor e ao país como um todo. Né? Então é necessário que a gente repense a maneira como nós estamos explorando esse solo. Né? Para isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que conhecer os fatores que são limitantes ao solo. Como nós já dissemos, normalmente os solos tropicais são ácidos e pobres em nutrientes por conta do material de origem. Né? E também nós temos que conhecer as exigências nutricionais, no nosso caso aqui, estamos falando especificamente de plantas frutíferas, né? Então é necessário que a gente conheça as exigências delas. Né? E para isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que utilizar todas as ferramentas disponíveis, que não são muitas, né, para aumentar a produtividade. Né? Por exemplo, as análises de solo, as análises de folha, né, de tecido, para poder melhorar essa produtividade. Vamos lembrar também, né, que em função da baixa fertilidade dos nossos solos, via de regra nós temos que fazer adubação, que representa um custo muito grande, seja porque os fertilizantes são majoritariamente importados pelo Brasil, né? Hoje em dia, só de potássio nós importamos 95%, de nitrogênio 90% e de fósforo 75% de tudo aquilo que nós consumimos, né? E esses fertilizantes são commodities. Se a gente lembrar um pouquinho que a pandemia complicou muito a vida da gente aqui, e a guerra na Europa também, né? Os preços nesse último ano agora, de 2022, subiram praticamente entre 300% e 400% em relação a 2020, que nós não tínhamos nem a pandemia nem a guerra. Né? Então vejam como isso cria dificuldades para a gente. Né? Ainda com relação à produção de alimentos, é importante a gente lembrar que o melhoramento genético fez coisas fabulosas para a gente, né? Criando, né, plantas extremamente produtivas. Mas a gente tem que lembrar que essas plantas também muito produtivas são muito mais exigentes. Para produzir mais, ela precisa de mais nutrientes. Né? E aí, os nossos solos continuam sendo os mesmos, ácidos e de baixa fertilidade. É importante a gente lembrar também quais são as características das árvores frutíferas que diferem completamente das culturas anuais. Então, nós precisamos entender, compreender bem as plantas frutíferas para manejá-las adequadamente, em função daquilo que elas exigem. Né? Vamos lembrar que a produção vegetal ela ocorre num sistema aberto. Né? A produção de alimentos, praticamente, é num sistema aberto e complexo. Né? E o crescimento e desenvolvimento das culturas, elas são determinados por fatores condicionantes, né? Como o ambiente, o solo e a espécie, né? Além da interação desses fatores todos. Né? Então, há uma interação sempre dessas situações. No caso da fruticultura, se vocês pegarem as pesquisas,
existem poucas pesquisas sobre os efeitos da calagem e da adubação no estado nutricional e no desenvolvimento dessas culturas, né? A literatura é escassa, mas há um amplo reconhecimento que essas técnicas, né, elas são extremamente importantes. A correção da acidez e o manejo de fertilizantes, a aplicação de fertilizantes, elas são extremamente importantes para as culturas frutíferas que respondem muito bem a isso, especialmente nas áreas tropicais do Brasil, né? Entretanto, como eu disse, existem diferenças muito grandes entre as frutíferas e as culturas anuais. E é importante que a gente compreenda essas diferenças. A maioria das plantas perenes, elas não reagem nem à calagem nem à adubação da mesma maneira que as culturas anuais, que têm uma resposta rápida, né? As razões são muitas, variadas e bem conhecidas. E vamos citar algumas delas aqui para que a gente compreenda bem o manejo dessas frutíferas, né? Então, por exemplo, as raízes das árvores frutíferas, que normalmente são perenes, né, elas exploram um grande volume de solo, que aumenta com a idade das plantas. E nós conhecemos muito pouco as reservas nutricionais das camadas de solo mais profundas. Veja o exemplo que eu estou trazendo para vocês de um sistema radicular da goiabeira. Vejam a imensidão de raízes, tanto lateralmente como verticalmente. Ela explora o solo em uma grande profundidade. E normalmente nós fazemos o quê? Análise de 0 a 20, quando fazemos. Então nós não conhecemos as reservas do solo abaixo praticamente das camadas de 0 a 20. E às vezes a planta absorve, explora, e ela não responde então à adubação. Esse é um dos motivos pelos quais às vezes a gente se engana. O outro aspecto importante é que uma árvore perene como um todo, ela é composta, né, de ramos, troncos, folhas e raízes. Ela é um imenso reservatório de nutrientes. Então, diante disso, a planta às vezes não demonstra de modo muito rápido as carências nutricionais do meio. Por quê? O que ela faz? Ela faz a ciclagem de nutrientes dentro da planta. Tira de uma folha velha e manda para uma folha nova. Tira de uma folha velha e manda para um fruto. Então, às vezes, a gente não percebe essa reação rápida porque ela faz essa ciclagem. Isso não acontece com as culturas anuais. Então, às vezes, ela reage muito lentamente à aplicação de insumos. E, em algumas situações, a gente diz, a planta não respondeu à aplicação de insumos. Perdoem se vocês estão ouvindo um barulho aqui, são os aviões de caça, porque tem uma base aérea aqui do lado da gente aqui, né? Então, já está passando, eles já estão indo dormir agora. Então, elas não reagem, né? As plantas não reagem rapidamente a essa aplicação. Essa é outra dificuldade que nós temos com as plantas perenes. Uma outra dificuldade é que, via de regra, nós fazemos podas nas plantas, nas frutíferas, né? Isso também complica. Por quê? Porque se você restringe a parte aérea da planta, né, a planta deixa de exteriorizar, eventualmente, os resultados, né, que se pode obter com uma nutrição melhor. Quando eu podo ela, eu não permito que ela expresse, por exemplo, uma carência, um amarelecimento, né, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque eu restringo a parte aérea, eu diminuo a exteriorização desses sintomas, né? Porém, para as plantas frutíferas é fundamental que a gente faça poda. Por quê? Porque normalmente muitas delas frutificam no ramo do ano. E eu preciso arejar essa planta, eu preciso permitir a entrada de luz. Então é importante a gente lembrar sempre que eu faço a poda para quê? Para que a entrada de luz não tenha aquela conotação de fome de luz, né, que é tão importante quanto a fome de nutrientes. Se eu não permitir a entrada de luz, não tenho fotossíntese, não tenho produção, né? Então isso é tão complicado quanto a fome de nutrientes. Mas vejam os exemplos que eu trago para vocês aqui daquilo que a gente faz com a poda das plantas, né? No alto à esquerda você tem uma planta de goiabeira na plenitude e do lado direito dela, né, depois que eu fiz a poda. Veja o tanto de material que eu retirei da parte aérea da planta. Entre 40% e 60% da parte aérea eu derriço a cada ciclo da cultura, né? A mesma coisa vale para mangueira, vejam embaixo também, né? Eu reduzo muito a planta, porque eu quero arejar a planta para permitir a produção também nos ramos internos, né? Então a poda é um consumidor de nutrientes fantástico, né? E eu tenho que repor esses nutrientes a cada ano. A alta demanda de nutrientes pelas culturas frutíferas, ela é, em parte, por conta da poda que eu realizo, como eu disse, mas também, em parte, por conta dos frutos, né?
eu tenho uma grande produção de frutos, às vezes numa área relativamente pequena. Vejo a cultura dos citros aqui do lado esquerdo, né, de vocês, na foto da esquerda, né, a quantidade de frutos numa área pequena, né? E vejo da foto direita, ela tá feinha essa foto aqui, porque ela é muito antiga, ela tem pelo menos uns 25 anos, mas eu mantenho ela aqui para vocês verem, por exemplo, uma goiabeira, como ela produz uma carga muito grande, essa goiabeira rachou no meio, né? A planta aqui está rachada no meio, ó, tamanha quantidade de frutos. Esses frutos todos serão exportados, ou seja, vão levar nutrientes daquele pomar embora. E eu tenho que repor esses nutrientes. Outro aspecto que nem sempre a gente leva em consideração é o efeito dos nutrientes na qualidade dos frutos. Né? A literatura está repleta de informações indicando o efeito dos nutrientes na aparência dos frutos, na cor, no tamanho, no sabor, no aroma, na possibilidade de guardar, né, de armazenar pós-colheita os frutos, na resistência a pragas e doenças. Né? Então, os frutos têm essas características de melhorar essas condições dos frutos, né, as qualidades organolépticas chamadas. Né? E vamos lembrar o seguinte, o consumidor ele começa a comer o fruto com os olhos. Quando você entra no mercado, é a aparência do fruto que te atrai, é a cor do fruto, é o tamanho de fruto que te atrai para comprar. Depois, o sabor, o aroma, aquela coisa toda. Né? Então, os nutrientes alteram essas qualidades organolépticas, né? E o nutriente está muito envolvido nisso. E nem sempre a gente leva em consideração isso. Por quê? Porque para grãos, por exemplo, a gente faz pouca conta disso, né? Mas para fruto, isso é fundamental, é necessário isso. Né? Ainda dentro dessas características das árvores frutíferas, né? Como eu disse, o aspecto nutricional é extremamente importante para os frutos, por conta da influência que os elementos minerais exercem na qualidade, né? Requisito que é imprescindível para a atração do consumidor e também para a exportação, porque no exterior é a mesma coisa. Se o fruto não tiver uma boa aparência, uma característica atrativa, ele não é vendido, né? A gente não consegue vender esse fruto. Então, a aplicação de corretivo e fertilizante, ou seja, a melhoria da condição do solo, é praticamente uma imposição para a produção, visto as grandes quantidades de elementos, né, minerais, nutrientes, que são imobilizados pela parte vegetativa ou exportados a cada safra. Então, a quantidade de reposição que eu faço de nutrientes num pomar de frutas é completamente diferente daquilo que eu faço numa cultura anual. Né? Por quê? Porque a demanda é muito maior, a quantidade é muito mais exigida. Né? Para isso, como eu disse para vocês, nós precisamos de ferramentas para determinar o que o solo não tem ou o que ele tem em excesso, né? E análise de folha para dizer o que a planta tem ou o que ela não tem ou o que ela tem em excesso. Né? Para isso, eu tenho que ter ferramentas como análise de solo e análise de plantas. Qualquer interpretação e recomendação de insumos sem ser baseada na análise de solo e na análise de folhas é adivinhação. Está aí o nosso adivinho aí, né, com uma bola de cristal, né, recomendando aí 2 toneladas de calcário e 100 quilos da fórmula 10-10-10. Não precisa de uma pessoa, de um profissional da área, né, para recomendar isso. Qualquer vidente faz isso, né? Mas para que a gente faça isso com técnica, né, com precisão, eu preciso dessas análises e eu preciso de competência técnica para isso. Né? A exploração dos pomares, nós sempre temos que lembrar algumas coisas que nós já ressaltamos. As plantas são perenes, né? As frutíferas são perenes, ou seja, são explorações do solo de longo prazo. Por exemplo, bananeira, 5 anos, né? Goiabeira, de 10 a 15 anos, mangueira, de 15 a 20 anos, videira, até 40 anos. Ou seja, coloquei uma muda num lugar e ela vai ficar naquele lugar, explorando aquela região do solo, durante 5, 10, 15, 20, 40 anos. Se esse solo não tiver condições de alimentar essa planta, não tem jeito de produzir adequadamente. Né? O outro aspecto, então, é o uso obrigatório desses insumos, né? Corretivos e fertilizantes. Por que isso? Porque a absorção de nutrientes numa cultura que está em tempo integral no solo, ela é o ano todo. Diferentemente da cultura anual. Plantei, depois de 90 dias eu colho. A cultura perene não, a frutífera perene não. Ela está ali em tempo integral. E ela está constantemente se alimentando, ela está constantemente absorvendo nutrientes. Então eu tenho que ter à disposição dela esses elementos para que ela possa, então, produzir adequadamente
em termos de produtividade, né? Mas também em termos de qualidade de fruto, em termos de capacidade de nutrir adequadamente esses frutos, né? Ainda com relação à exploração dos pomares, né? Como eu disse, nós precisamos de ferramentas. Essas ferramentas, elas são imprescindíveis para a gente conseguir enxergar o que é que está faltando ou o que é que está sobrando no solo. E é através da análise de solo que eu faço isso. A planta, eu preciso enxergar a planta, eu preciso perguntar à planta o que está faltando para ela. E só através da análise de folhas é que eu consigo fazer isso. Por que isso tudo que nós estamos dizendo, né? A análise de solo e a análise de folhas? Porque existe uma relação direta entre o nutriente que tem no solo, o nutriente que aparece na folha e a produção. Se eu não tenho um determinado nutriente no solo, se está faltando potássio no solo, ele não vai aparecer na folha. E, consequentemente, a produção vai ser afetada negativamente. Se eu tenho um nutriente no solo determinado pela análise de solo, ele deve aparecer na folha, determinado pela análise de folha. E, consequentemente, a produção vai ser afetada positivamente. Há uma relação causal entre aquilo que tem no solo, aquilo que tem na planta e a produção que eu estou estimando, né? O que nós temos de conhecimento em relação às plantas frutíferas ou as áreas que nós exploramos com as plantas frutíferas? De novo, os nossos solos são tropicais, ácidos hipóxios, baixa fertilidade. A dinâmica dos nutrientes dos nossos solos ela é extremamente complicada para a gente. Nós temos uma quantidade de nutrientes que é lixiviada muito grande. Por quê? Porque nós temos uma intensidade de chuva excepcional, né? Nós temos também condições em que muitos nutrientes são colocados na superfície do solo, causando, por exemplo, no caso do nitrogênio, em determinadas condições, volatilização desse nitrogênio. A outra característica do nosso solo, além de ser pobre, é que ele é altamente fixador de fósforo. Por que isso? Porque as características do nosso solo, que são sesquióxidos de ferro e de alumínio, eles têm essa capacidade, né, de fixar fósforo. Então, essas condições perversas dos nossos solos, elas podem ser amenizadas através do quê? Através da correção da acidez, através do manejo adequado da adubação, né, nós podemos conseguir corrigir essas situações de uma maneira a melhorar as características em que a planta será colocada para produzir, né? O que nós sabemos também? Qual o conhecimento que nós temos a respeito das frutíferas? Que elas são altamente responsivas à calagem e adubação, né? Você pode achar que um pé de goiaba que produz aí no fundo do quintal, ele produz bem, todo ano dá um pouco de fruto aqui. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer calagem e adubação, ele vai produzir muito mais. As plantas agradecem quando você faz a calagem e a adubação. Pode ter certeza disso, né? O outro conhecimento que nós temos, a planta a demanda de nutrientes pelas plantas frutíferas é muito elevada, seja por conta da poda, como nós vimos, seja por conta da exportação de nutrientes pelos frutos. Para isso tudo, eu preciso conhecer muito bem a exigência nutricional da planta, preciso conhecer muito bem aquilo que o solo tem, para poder, então, ter condições de remediar aquilo que não está adequado dentro do solo, né? Um outro aspecto que nem sempre é colocado, é levantado pela maioria das situações, é a capacidade que a gente tem de, em nutrindo adequadamente a planta, essa planta se tornar mais tolerante ou mais resistente ao ataque de pragas e doenças. Então vejam aqui, isso é uma compilação de dados, né? Não é para frutíferas, é de uma maneira geral, que mostra a suscetibilidade a patógenos em plantas cultivadas, né? De uma maneira geral, né? Então aqui nós temos aqui, por exemplo, olha, no eixo X aqui, né? Concentração de nutrientes na solução. Então tem aqui pouco nutriente, né? Aumentou para 1, aumentou para 2, aumentou para 3. É só uma construção aqui em termos de fertilidade, digamos assim, né? Aumentou aqui, tem pouco ou quase nada, e aumentou essa fertilidade em termos de nutrientes, seja ele qual for. Do lado de cá, né? Do lado esquerdo aqui, o eixo Y do lado esquerdo, eu tenho a massa seca da planta, ou seja, o quanto ela se desenvolve em função do aumento de nutrientes. Então vejam aqui, olha, quando eu tenho pouco nutriente, a planta se desenvolve pouco, veja aqui, ó, né? Na medida em que eu vou aumentando a quantidade de nutrientes disponível, vai aumentando a produção de massa seca, ou seja, também a produção de frutos, até que eu atinjo uma condição adequada de nutrição, vejam aqui, que estabiliza. E até se eu tiver competição entre nutrientes, vai haver toxicidade aqui, vai diminuir, certo?
Então, eu tenho um crescimento em função do aumento do nutriente disponível, uma estabilização quando a nutrição está equilibrada, adequada, e um declínio quando eu tenho um excesso. E o que acontece com o índice de infecção? Quando eu tenho baixa quantidade de nutrientes, ou seja, a planta está suscetível aqui, está produzindo pouca massa seca, eu tenho uma alta infecção, uma alta possibilidade de infecção. Por quê? Porque a planta está fragilizada. A partir do momento que eu aumento a concentração de nutrientes, opa, sumiu minha setinha, está aqui. A partir que eu aumento a concentração de nutrientes disponível, a planta começa a crescer mais e a infecção diminui, até uma estabilidade de infecção. Sempre tem alguma infecção aqui, né? E depois aumenta quando eu tenho a toxidez, né? Ou seja, os nutrientes também contribuem para uma diminuição, né, ou um aumento da tolerância, um aumento da resistência das plantas ao ataque de pragas e ao ataque de doenças. Vamos trazer para o nosso caso aqui, olha, é simples da gente enxergar a mesma coisa com a gente aqui, né? Quando você está mal alimentado, quando você está estressado, né, por algum motivo, né, a gripe vem mais fácil. Nós estamos muito mais suscetíveis a uma gripe do que quando nós estamos bem alimentados, equilibrados do ponto de vista nutricional, né? Por quê? Porque o nosso organismo sente essa falta, né? E o micro-organismo, né? Então o patógeno, seja ele qual for, ele se aproveita dessa situação, né? Muito bem. Ainda dentro do conhecimento, nós temos grandes dificuldades. Quais são as dificuldades que nós temos? De ter altas produtividades de frutas, nós estamos falando especificamente de frutas, mas manter a qualidade. Eu dou um exemplo aqui para vocês. Como é que eu consigo aumentar a produtividade de uma planta frutífera ou de qualquer outra planta? Mas vamos falar de frutíferas aqui, porque eu não vou mexer com a qualidade. Eu coloco nitrogênio. Quando eu coloco nitrogênio e está faltando nitrogênio no sistema solo, eu aumento muito a produtividade, até um determinado ponto. Num determinado ponto, a qualidade do fruto diminui. No que é que o nitrogênio afeta a qualidade do fruto? O fruto fica mais mole. O fruto cai prematuramente da árvore. Então, há um limite para eu colocar adubo nitrogenado. Se eu ultrapassar esse limite, eu deprecio a qualidade do fruto. E nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Quer ver um outro exemplo? Se eu tiver uma quantidade de potássio excepcional no solo, ele compete com cálcio e magnésio. Nós sabemos que cálcio e magnésio tem competição pelos mesmos sítios de absorção. A falta de cálcio interfere na parede celular dos frutos. De novo, o fruto fica mais mole. O excesso de potássio permite a deficiência de cálcio e o fruto fica mais mole. E eu tenho um fruto de pior qualidade, né? Então, a qualidade ela deve ser alcançada em detrimento da produtividade. Nós temos que limitar a produtividade para alcançar boas qualidades, né? Por quê? Porque a planta não produz com qualidade indefinidamente. Nós temos que fazer esse limite, enxergar esse limite, né? Essa é uma dificuldade grande, especialmente em frutíferas. Para isso, o que é que eu preciso? Eu preciso de competência técnica, eu preciso que as pessoas enxerguem isso, né? Que as pessoas que estejam trabalhando com as frutíferas enxerguem isso, para que o alto investimento que normalmente eu tenho que fazer na área de frutas seja compensado, né? Pelo aumento da produtividade, porém com qualidade do produto colhido também, né? De novo, para que eu faça isso tudo de uma maneira técnica, de uma maneira segura, eu preciso utilizar ferramentas. Ferramentas que são aquelas mesmas conhecidas de vocês, né? Por quê? Porque ser capaz de identificar deficiências nutricionais é muito importante para as culturas em geral, mas importante também para a fruticultura. Porque na maioria das vezes, o fruticultor aplica quantidades padrão de adubo todos os anos, independentemente da fertilidade do solo ou da análise foliar, né? Lembrei você que tem um pouco de contato com o campo, né? Se você já não viu isso, o sujeito que planta, seja a cultura que for, ou milho, ou soja, ou uma frutífera qualquer, ele coloca o mesmo adubo todo ano. Ou porque ele não fez análise, ou porque ele acha que aquela fórmula é suficiente. Às vezes ele está colocando uma coisa que o solo não precisa e deixando de colocar uma coisa que o solo precisa, ou seja, que a planta precisa, né? Por que isso? Porque cada local é diferente, cada solo é diferente, né? E tem uma exigência diferente em termos de
fertilidade, né? Então eu preciso corrigir essas carências para que o pomar possa se nutrir adequadamente e produzir adequadamente também, né? Então essas ferramentas elas precisam ser utilizadas. A análise de solo é uma ferramenta consagrada. Tem muito tempo que a gente usa ela, né? Mas para a maioria das frutíferas é necessário que a gente faça, além da análise de solo, a análise foliar. Por quê? Porque essas plantas, ao atingirem a fase de plenitude da produção, né, elas adquirem uma estabilidade nutricional. Isso é uma vantagem muito grande para a gente, né? Na fase adulta, a planta tem um equilíbrio nutricional. E eu conhecendo esse equilíbrio nutricional, eu posso manipular a adubação, né? Então, por exemplo, no caso de duas frutíferas aqui que eu estou dando exemplo para vocês, né? No lado esquerdo vocês têm a goiabeira. Eu faço uma coleta de folhas, né, da goiabeira para fazer o diagnóstico nutricional dela. Então está aqui, eu coleto o terceiro par de folhas. No caso da mangueira, eu coleto a flor do último fluxo vegetativo e faço uma análise dessas folhas. Mando para o laboratório. Como é que se faz a adubação dessas frutíferas normalmente? Eu parcelo a adubação em 4 vezes. Uma primeira adubação antes do florescimento e as outras 3 adubações após o florescimento. Então vejam, a partir do momento que eu colho as folhas no florescimento, mando para o laboratório, recebo o resultado da análise, eu tenho a seguinte situação. Se houver uma quantidade de nutrientes maior do que aquela que a planta exige em termos de equilíbrio, eu diminuo a quantidade de fertilizantes que eu vou aplicar nos outros 3 parcelamentos. Por exemplo, se eu detectar que eu tenho um excesso de nitrogênio na planta, nos 3 últimos parcelamentos eu diminuo a dose de nitrogênio, economizo fertilizante. Por quê? Porque a planta está dizendo para mim, eu estou abastecida de nitrogênio. Por outro lado, se a planta disser para mim, está faltando nitrogênio, o que eu faço? Eu reforço a adubação nitrogenada, né? Então essa é a grande vantagem de a gente utilizar a diagnose foliar. As práticas agrícolas mais utilizadas pela gente para melhorar as condições do solo, a primeira delas é, sem dúvida alguma, a calagem. Por quê? Porque é o ambiente radicular que eu tenho que melhorar, né? E o ambiente radicular significa melhoria do pH, melhoria da disponibilidade de nutrientes e melhoria do aproveitamento de fertilizantes também, né? Além disso, a calagem, como é feita normalmente com calcário, ela também fornece cálcio e magnésio, 2 macronutrientes secundários importantes e que os nossos solos também são muito pobres, né? Na maioria dos estados, utiliza-se, né, o método da calagem através do método da saturação por base, né, que usa essa fórmula, né, a necessidade de calagem dada em toneladas por hectare é a saturação ideal para a cultura, menos a saturação que o solo tem, multiplicado pela CTC do solo, né, a capacidade de troca de cátions, dividido pelo PRMT do calcário vezes 10. Né? Isso tudo eu só consigo fazer se eu tiver análise de solo na mão. Eu não tenho informações para fazer o cálculo da calagem se eu não tiver uma análise de solo na mão. Daí a utilização da ferramenta análise de solo. Né? Na implantação dos pomares, né, eu tenho algumas características extremamente importantes que nós devemos levar em consideração. Então, não tem nada na área, eu vou implantar o pomar. A aplicação de calcário deve ser feita com a maior antecedência possível ao plantio. Por quê? Porque o calcário demora para reagir. Né? Ele precisa de pelo menos 90 dias para reagir. Eu tenho que aplicar esse calcário em área total. Por quê? Porque eu quero que as raízes das plantas se desenvolvam até o lateral, né? A entrelinha também. Né? Eu também tenho que incorporar fundo. Por quê? Porque o calcário tem baixa solubilidade e ele tem baixa possibilidade de descer no perfil. Né? Então eu tenho que incorporar para que haja um contato entre o calcário e a acidez, para que haja correção. Senão isso fica muito difícil. Né? E eu aproveito quando eu vou fazer a implantação do pomar e a aplicação de calcário para quebrar camadas adensadas, porque às vezes os solos que foram trabalhados antes, por exemplo, com pastagem, ele tem muita camada adensada, ou com culturas em que se empregou muito equipamento, muita máquina, né? Eles formam camada de pé de grade, pé de arado, né? Então eu aproveito para quebrar a camada adensada. A outra característica importante é que na implantação do pomar eu devo usar um calcário muito grosso, o mais grosso possível, abaixo de 60% de PRNT. Quanto mais baixo o PRNT, até 45%, que é o que a legislação permite para a gente, mais grosso o calcário. Por que isso que eu quero usar um calcário mais grosso? Porque o efeito residual dele é maior. Eu aplico hoje,
e o efeito residual do calcário se prolonga por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Nós temos um resultado de pesquisa com até 7 anos. Né? Pode ir além disso aí. Né? Então, eu quero que o efeito residual seja maior. Por que isso? Porque aí eu não tenho que entrar com calcário de novo. Você imagina, eu faço uma aplicação hoje e só vou voltar de novo no pomar para aplicar calcário daqui a 7 anos. Isso é uma maravilha, isso é uma beleza para a gente. Né? E a aplicação desse calcário, então, uma vez aplicado em área total, está aí, esse é um experimento, né? Eu aplico metade da dose, faço oração, né, com a arado da Iveca, que aplica profundamente, né, que incorpora profundamente o calcário, né? Está aí, ó, depois de arado com a arado da Iveca, né, do lado esquerdo, né? Aí aplico a outra metade da dose, né, e aí faço uma gradiação, que é uma incorporação um pouco mais superficial, né? Está aí a grade incorporando, né, mais na superfície do solo, né? E nos pomares implantados, né, aquilo lá não tinha pomar ainda, estou fazendo aí a melhoria do ambiente radicular. Né? E nos pomares implantados, a coisa muda completamente. Essa é uma colocação que tem que ser enxergada e entendida perfeitamente bem. De novo, eu aplico em área total, levando em consideração que a área total do pomar precisa, né, de calcário. Né? Mas nesse caso, eu não vou incorporar. Por que eu não vou incorporar? Porque a planta já está ali, o pomar já está implantado. Né? As plantas já estão ali. Qualquer coisa que eu use, qualquer implemento que eu use, arado, grade, vai danificar o sistema radicular. Cortei uma raiz, é entrada para patógeno, né? E cria uma dificuldade para a gente do ponto de vista fitossanitário, então. Então, eu não posso incorporar esse calcário. Né? Ah, mas você disse para a gente, então, que o calcário tem baixa reatividade, né? Que ele tem baixa solubilidade, reage pouco no solo. Né? Então, qual é a estratégia nos pomares já implantados? Eu vou aplicar doses anuais, pequenas doses. Do mesmo modo que eu faço adubação anual, eu faço aplicação de calcário anualmente. Né? Isso traz muito bons resultados sem incorporação. Só que agora eu vou aplicar um outro tipo de calcário, completamente diferente daquele recomendado na hora da implantação, né? No pomar em implantação. Eu vou aplicar calcários bastante finos, com PRNT acima de 80%. Quanto mais fino o calcário, mais ele desce facilmente no perfil do solo e mais ele consegue ser incorporado dentro do perfil, mesmo sem eu colocar um implemento para incorporação. Né? Com a chuva, com aqueles canalículos que os organismos, né, do solo e as raízes deixam, o calcário vai sendo incorporado ao solo. Né? Então, isso é importante, fazer essa diferenciação entre pomar implantado e pomar em implantação do ponto de vista de aplicação de calcário. Tá certo? Está aí uma foto, né, do calcário sendo aplicado em área total. Então, num pomar já adulto, né, no caso aí uma cultura com uma mangueira, né, então aplicação em área total desse corretivo. E a adubação, como é que nós fazemos? Né? Então, a adubação, ela vai servir, um dos objetivos da adubação, né, é fornecer nutrientes, aqueles que estão faltando, é claro isso determinado pela análise de solo, né, para melhorar, então, a fertilidade desse solo onde eu vou colocar a minha cultura. De novo, eu preciso, então, da análise de solo para melhorar a fertilidade do solo e também da análise de folhas. Ah, mas na adubação eu vou usar análise de folhas? Vai, eu vou mostrar para vocês os exemplos aqui. Por quê? Porque é uma cultura perene, eu vou fazer análise de folhas no momento do florescimento da maioria delas e ela vai indicar para mim se está ruim ou está bom. E eu vou manejar essa adubação. Mas para isso eu tenho que ter uma análise de folha também na mão. Né? Então, isso tudo requer o quê? Requer competência técnica. Né? Nós precisamos de gente capacitada para isso, bem formada para isso, que interprete adequadamente uma análise de solo, que saiba como fazer uma recomendação de adubação, para que eu tenha, então, possibilidade de ter um bom retorno econômico em cima disso tudo. Né? Para isso, nós temos que ter técnicos bem formados. Né? Então, dou um exemplo aqui da adubação de implantação do pomar. Então, ó, uma vez o pomar já calcareado, né, passou 90 dias, né, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar o nutriente que normalmente nós aplicamos no suco de plantio ou na cova de plantio, que é o adubo fosfatado. Por que isso? Por que eu aplico o adubo fosfatado? Porque o fósforo tem baixa mobilidade no solo e eu quero que as raízes das plantas o encontrem rapidamente. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar na cova, vou colocar no suco, para que, ao começar a crescer, as raízes já encontrem esse fósforo. Como é que eu faço a recomendação de fósforo? Através da análise de solo. E aí é simples, né? Então, tá aqui, olha. Se eu tenho
uma baixa concentração de fósforo no solo, ó, fósforo no nosso caso lá no estado de São Paulo, né, por exemplo, extraído por resina, dado em miligrama por decilitro cúbico. Se eu tenho uma muito baixa concentração de fósforo no solo, eu vou colocar uma grande quantidade de fósforo na cova ou no suco de plantio, ó, doses de 180 gramas de P2O5 por cova, né? Então, isso aqui transformado depois em fertilizante, né? Super simples, super químico, aquilo que você quiser. Mas olha, melhorei a fertilidade, a análise me diz que eu tenho de 6 a 12, eu diminuo a dose. Melhorei ainda mais a fertilidade, diminui a dose. Melhorei ainda mais, diminui ainda mais. A regra é a seguinte: se eu tenho pouco nutriente no solo, eu adubo bastante. Se eu tenho bastante nutriente no solo, eu adubo pouco. Né? É a lógica perfeita da situação toda. Né? E como é que nós fazemos isso? Então está aí o nosso técnico, né, abrindo uma cova, né, e nessa cova eu vou colocar então o adubo fosfatado, mais matéria orgânica, mais micronutrientes, e não coloco calcário na cova, por conta das reações adversas do calcário na cova. Calagem eu fiz em área total, não ponho calcário na cova mais. Então tá aí ele, ó, colocando super simples, né, que é um adubo fosfatado, coloquei um branquinho aí para dar melhorar, né, a visibilidade, né, do lado direito agora colocando um pouco de esterco, né, 20 litros de esterco curtido, matéria orgânica, sempre ajuda a matéria orgânica na cova, no suco de plantio, né, mistura tudo isso, tá, mais micronutrientes, e vai colocar isso na cova de plantio, né, e vai encher essa cova de plantio e vai esperar 30 dias antes de plantar a muda. Por que eu espero 30 dias? Porque eu estou colocando matéria orgânica nessa cova. Essa matéria orgânica, por melhor curtida que ela seja, né, a partir do momento que ela é colocada no solo, ela continua mineralizando, ela continua esquentando, né, reagindo, né, e aumentando a temperatura daquele local. Eu não quero queimar a raiz da minha planta, então eu espero 30 dias até que essa mineralização termine, e aí sim eu venho com a cultura. Né? Vale a mesma coisa se em vez de cova, como nós mostramos, eu estiver fazendo um suco de plantio. Né? No suco de plantio eu vou colocar ao longo do suco de plantio aquela dose de fósforo, mais micronutriente determinado pela análise, se eu fiz análise de micronutrientes também, e mais material orgânico. De novo, não colocando calcário. Então, nesse suco de plantio, eu fecho o suco de plantio e volto depois de 30 dias, plantando as mudas, né, no espaçamento que for determinado para cada uma dessas frutíferas. Tá certo? Implantei o pomar. A próxima fase é a formação do pomar. Né? Então, tem que ter, novamente, uma tabela para recomendação de adubação. Né? E essa tabela já inclui mais alguma coisa aqui. Né? Eu considero, no caso da goiabeira especificamente, eu estou considerando aqui o crescimento da planta. Olha, a formação vai até os 3 anos. Então, eu tenho uma adubação para 0 a 1 ano, 1 a 2 anos e 2 a 3 anos. Né? E aí eu vou colocar nitrogênio. Como eu não faço análise de nitrogênio no solo, eu vou colocar doses recomendadas pela pesquisa. No primeiro ano, de 0 a 1 ano, eu coloco 100 gramas por planta. No segundo ano, eu dobro a dose. E no terceiro ano, eu duplico a dose aqui, ou quadruplico em relação à inicial aqui. E o fósforo e potássio? Determinado sempre pela análise de solo. Sempre pela análise de solo, tanto fósforo como potássio. Então, vale a mesma coisa aqui. A concentração é muito baixa, no caso do fósforo aqui, no primeiro ano eu não coloco. Por quê? Porque eu já coloquei na cova de plantio, no suco de plantio. Né? Mas no segundo ano eu coloco, olha, se eu tenho muito baixo, coloco 100. Melhorou para baixo, coloco 50. Médio, 30. Quando está alto de fósforo no solo, eu coloco 0. Para potássio, a lógica é a mesma. Né? Se eu tenho pouco potássio no solo, já no primeiro ano eu coloco 100. Melhorou? 80. Melhorou ainda mais? 50. Ainda mais? Coloco só 30. De novo, a lógica para fósforo e potássio. Se eu tenho pouco no solo determinado pela análise de solo, eu coloco bastante fertilizante. Se eu tenho bastante determinado pela análise de solo, eu coloco fósforo. Independentemente de qualquer coisa, vejam que em cada classe de produção dessa aqui, olha, com o aumento da idade, eu aumento a dose de fósforo, de fósforo, de fósforo, de fósforo, de potássio, de potássio, de potássio, de potássio. Por quê? Porque a planta está crescendo, precisa se alimentar melhor, para isso eu preciso colocar mais nutriente à disposição dela. Certo? Por fim, adubação de produção. Como é que eu faço a adubação de produção? A lógica é a mesma, só que eu estou colocando mais alguns aspectos aqui. O primeiro deles é que eu vou colocar a expectativa de produção, a classe de produção. Né? Então, se esse pomar
já um pomar adulto, eu tenho o histórico, né? Quanto é que o sujeito produz ali? Eu vou começar a dar assistência para ele. Quanto é que você produziu nos anos anteriores? Foi menos do que 60, eu caio nessa classe de produção. De 60 a 80, de 80 a 100, maior do que 100. Né? São produtividades altas. Por quê? Porque nós estamos no estado de São Paulo que produz muito goiaba e tem boas informações a respeito disso. Né? Então, para nitrogênio, né, eu vou ter doses crescentes em função, aumentou a produtividade que eu quero, eu aumento a dose de nitrogênio. Mas vejam aqui, olha, eu tenho um asterístico nele. Né? Esse asterisco me remete aqui, olha. E está aqui, ó. Quando o teor foliar de nitrogênio for superior a 23 gramas por quilo, reduzir a adubação nitrogenada, não colocando fertilizante nitrogenado no último parcelamento. Lembra que eu falei da análise de folha lá? Então eu consigo adequar, eu consigo flexibilizar a adubação de nitrogênio e também de potássio, nós vamos ver em seguida, por conta da análise de folha. Se eu já tenho teores adequados de nitrogênio na minha planta, eu não devo colocar mais nitrogênio. Por quê? Vai amolecer o fruto vai cair mais facilmente. Eu não quero isso. Então eu diminuo a dose de adubo nitrogenado. Né? Para fósforo e para potássio, vale a mesma referência que nós fizemos antes. Eu tenho muito pouco no solo, coloco 150, nessa classe aqui de produção. Tenho baixo, coloco 100. Tenho médio, coloco 50. Tenho alto, eu não coloco nada. Né? Para potássio, vale a mesma coisa. Né? Para potássio, vale a mesma coisa. Mas, em todas elas, vejo, aumentei a expectativa de produção, a classe de produção, em todas elas eu aumento a dose de fertilizante aqui. Por quê? Porque se a planta já está adulta e está querendo produzir mais, ela tem que comer mais, eu tenho que dar mais alimento para ela. No caso do potássio, vale a mesma coisa que nós falamos para o nitrogênio. Pela análise de folhas, o que é que eu tenho aqui? Olha, quando o teor de potássio for superior a 17 gramas por quilo, reduz a adubação potássica, não colocando fertilizante potássico no último parcelamento. Né? Então é importante a gente ter esses padrões, essas referências para poder trabalhar com elas. Né? Sobre a análise de solo e análise de folhas. Quero fechar essa informação aqui dizendo para vocês alguma coisa que são premissas dentro dos laboratórios. Né? Sobre essas duas ferramentas. Analisando, talvez você erre. Sem analisar, talvez você acerte. Veja as diferenças que você tem ao utilizar essas ferramentas. Se você não analisar, se você analisar, você ainda pode errar. Mas se você não analisar, talvez você vá acertar. Né? Então, é uma adivinhação, é um chute. Né? Então, nós precisamos dessas ferramentas fundamentais para a gente poder trabalhar. Grande número de decisões que a gente toma dentro das propriedades, né, das áreas, dos pomares de frutas, elas levam em consideração a análise de folhas e a análise de solo, especialmente na fruticultura, como eu mostrei para vocês aqui. Um dos grandes motivos, né, eu já relatei lá atrás, né, porque os fertilizantes que nós vamos fazer em função dessas análises, né, a aplicação desses fertilizantes, eles representam entre 25% e 30% do custo de produção. Isso era em 2020, nós não temos esses dados para hoje. Como eu disse para vocês, houve um encarecimento enorme do custo dos fertilizantes. E hoje em dia isso ultrapassou essas barreiras. Nós não temos essa informação, mas seguramente elas são muito maiores do que isso. Né? O outro dado que a FAO dá para a gente, de uma maneira geral, não é para frutíferas, de uma maneira geral. Ela fez um relato somando todas as culturas do mundo inteiro e disse o seguinte: no século XX, século passado, entendeu? Né, 50% do aumento do rendimento das culturas em todo o mundo foi devido à melhoria da nutrição, via aplicação de corretivos e via aplicação de fertilizantes. Então, nós não podemos desfrutar de aplicar esses nutrientes para as culturas, especialmente nas regiões tropicais, como está a maior parte do Brasil inserida. Né? Para finalizar minha apresentação, o que eu queria mostrar para vocês, né, para a gente poder consolidar um pouco aquilo que a gente tem de informações. Nos últimos 20 anos, a gente tem trabalhado com várias culturas frutíferas, entre elas a goiaba, que eu falei bastante para vocês aqui, e o banco de dados que nós temos com algumas culturas, como por exemplo a goiaba, permitiu que a gente, utilizando uma metodologia que é chamada CND, que talvez alguns de vocês já conheçam, né, uma metodologia que é a diagnose da composição nutricional, ou seja, eu analiso a composição nutricional das plantas, né,
ela me permite, então, através desse método e com esse banco de dados que nós tínhamos, nós colocamos esse banco de dados que analisou o seguinte: solo, folha e produtividade. Então, coloquei todos esses dados dentro do computador, dentro desse CND, e perguntei, então, para o computador o seguinte: qual é o equilíbrio nutricional dentro da goiabeira que permite as melhores produções com qualidade de fruta? E ela tem um padrão ali dentro. Ela tem estabelecido um padrão. É igual ao nosso exame de sangue. Eu vou lá e faço um exame de sangue. O sujeito compara com o padrão. Está alto ou está baixo em relação a um padrão que é o sujeito normal. Né? Aqui eu tenho um padrão, que é a minha goiabeira, que produz muito, né? Que produz bem. O que eu faço? Eu insiro aqui, então eu quero saber o meu pomar se está bem ou não, ou mal nutrido. Eu insiro os dados aqui, ó, de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, da análise de folha, que é o resultado da planta, né? E mando ele calcular. Ele calcula e me dá essa figura aqui, ó, né? Eu inseri esses dados aqui, são dados reais, né, de pomar de goiabeira. E ele me dá essa figurinha aqui. Essa figura diz o seguinte, olha: tudo que está acima de zero está em excesso. Tudo que está abaixo de zero está em falta, está em carência. E o que está perto do zero aqui está próximo do equilíbrio nutricional. Então, por exemplo, nitrogênio está bem próximo do equilíbrio. Fósforo está bem próximo do equilíbrio também. Potássio está em excesso. Cálcio está faltando. Magnésio está faltando. Enxofre está próximo do normal. Né? Boro também. Cobre também. Mas olha, eu tenho um excesso aqui de ferro, de manganês e de zinco. Então, eu tenho um computador que me diz isso aqui. Aí você vai perguntar para mim, e daí? E daí que se você não souber interpretar isso e reagir, souber o que fazer com isso aqui, não vai adiantar nada. Esse aqui não é um software do faça você mesmo. Nós queremos que as pessoas que usem tenham conhecimento de causa, tenham formação na área agronômica. Né? Senão, isso aqui não vai servir nada para ninguém. Tenho certeza que vocês, com formação da área agronômica, que enxergaram isso aqui, vão dizer para mim, ou eu vou perguntar para vocês, eu mesmo vou responder, né? Olha, eu tenho um excesso de potássio aqui, eu tenho uma falta de cálcio e magnésio. Consigo corrigir isso aqui? Consigo. Fazendo o quê? Uma única operação, que é o quê? Quem é que fornece cálcio e magnésio normalmente nas nossas áreas? A calagem. Quando eu forneço cálcio e magnésio através da calagem, quando eu estou fazendo calagem, eu estou fornecendo automaticamente cálcio e magnésio. Quando eu forneço cálcio e magnésio para o solo, o que acontece com o equilíbrio nutricional de potássio? Ele diminui. Por quê? Porque a planta, nessa condição aqui, tinha pouco cálcio e magnésio no solo. Por isso que ela absorveu mais potássio, porque os sítios de absorção são os mesmos. Na medida em que eu coloco mais cálcio e magnésio, o que ela vai fazer? Vai diminuir a absorção de potássio. Então, no próximo ciclo, seguramente, esse potássio vai descer, o cálcio e magnésio vai subir. Né? Bom, aí você vai perguntar para mim, espera um pouquinho, corrigiu o potássio, cálcio e magnésio, beleza, com a calagem. E os micronutrientes ali, como é que eu faço para corrigir isso aqui? Né? Vamos quebrar a cabeça? Não. Se você lembrar lá atrás, um dos benefícios da calagem é o quê? Elevar o pH do solo. Quando eu aumento o pH do solo, se você lembra das aulas de fertilidade, o que vai acontecer com os micronutrientes catiônicos? Cobre, ferro, manganês e zinco. Diminui a disponibilidade, diminui a solubilidade. Consequência disso, aumentei o pH, vou diminuir ferro, manganês e zinco nas próximas adubações. Quem sabe isso? Só nós que estamos dentro da área agronômica que temos formação para isso. Né? Então não vai servir para ninguém e propositalmente feito isso para a gente que não tenha ninguém, né, algum iluminado que vai querer usar isso aí para fazer recomendação de calagem de adubação. Né? Por fim, para terminar minha apresentação, eu coloco à disposição de vocês um livro, né, que o professor Danilo Rosani e eu fizemos em 2018, não é tão recente mais, né, tem 4 anos, mas também não é tão velho assim, né? E por que nós fizemos isso? Nós reunimos todas essas informações que eu estou dando para vocês aqui, claro, de forma muito mais detalhada, muito mais didática, né, no texto escrito, né, sobre análise de solo, análise de folhas e adubação de frutíferas. E eu coloco à disposição de vocês, colocando isso, né, se houver interesse, o grupo, né, do 4º encontro aqui, pode pedir à biblioteca para que me encaminhe um e-mail, e eu encaminho esse e-mail para a fundação que detém aí o consórcio do livro, né, que ela encaminha gratuitamente para colocar na biblioteca de vocês. Tá certo?
Muito obrigado pela atenção de vocês e ficamos aí à disposição para discutir agora alguma eventual dúvida. Muito obrigado.